Conforme prometido e conforme o pedido de vocês também, bora corrigir a lista de TypeScript, uma lista extensa com 30 exercícios. Entretanto, esse vídeo a gente vai explorar a correção dos primeiros 20 exercícios. Isso porque vamos explorar aí alguns recursos do ECMAScript 6 que se aplicam tanto em JavaScript quanto em TypeScript. E, inclusive, alguns dos exercícios aqui a gente vai acabar aproveitando essa oportunidade para explorar esses conceitos aqui também. Portanto, aqui nesse vídeo dos exercícios 1 a 20. Bora então, criei aqui no Visual Studio Code uma pasta vídeo gabarito e cada exercício vai estar no seu próprio arquivo. Então aqui no exercício 1.TypeScript, bora entender o exercício 1. Cria uma interface funcionário contendo nome, cargo e salário. Depois cria uma função que receba um funcionário e exiba uma mensagem informando seu nome e salário. Tipifique a função corretamente e, além disso, a função não pode ser do tipo void. Esse é um exercício que nós realizamos em sala, mas é bom a gente deixar registrado aqui, quando o tipo estiver explícito, obedeça os conceitos do enunciado, tá? Então, vou criar aqui uma interface, funcionário, e vou tipificar aqui todas as nossas propriedades. Nome, imaginamos que um nome é uma string, também teremos o cargo, que também é uma string, e o salário, que obviamente é um number, tá? É claro que você poderia colocar uma string aqui, né, com um cifrão, mas a gente pode manipular isso de uma maneira que não restrinja tanto a entrada de valores numéricos aqui, ok? E aí, eu preciso criar uma função que exiba essa mensagem, né? Então, vou criar aqui uma arrow function, vou chamar de mensagem salário, e vou colocar minha sintaxe. E aí, eu preciso tipificar a função corretamente, enfim. Bom, o que eu vou receber? Eu vou receber os dados de um funcionário. Aqui eu estou usando um nome de parâmetro, um nome genérico, mas agora eu estou utilizando TypeScript, eu preciso tipá-lo. E o funcionário será do tipo funcionário, que é a minha interface, ok? E vou apenas usar um return. Então, eu vou usar aqui o meu template literals e dizer o funcionário, vou colocar o nome dele, inclusive, porque aqui está pedindo para trazer o nome e o salário. Então, vamos lá. Funcionário.nome, e isso somente é possível puxar esses dados porque eu tipifiquei o meu parâmetro. Portanto, no mínimo, não deixe de trazer o tipo do seu parâmetro, para que ele consiga buscar de fato qualquer entrada que você precisa utilizar. Então, funcionário nome possui o salário de mesma coisa. Funcionário.salário, ok? Isso aqui está correto, a gente já finalizou. Mas, entretanto, eu estou exigindo que você tipifique a função e a função não pode ser do tipo void. Olha para você ver como que o void de cara já ia te trazer problemas aqui. Void e return são duas coisas que não combinam na mesma função. Ou uma função tem return ou uma função tem void, tá? Então, olha o erro. O tipo string não pode ser atribuído ao tipo void porque eu estou utilizando aqui um template literals e ele já identificou que com isso eu estou construindo uma string. Então, o tipo aqui desse return vai trazer de fato o tipo dessa função. Lembre-se, se a sua função for void, você não pode usar o return. Ou você utiliza o console.log ou não utiliza nada. Às vezes a função só executa e aí o resultado dessa função será visualizado depois, como por exemplo uma alteração em banco de dados, tá? Então, só para lembrar, não posso usar return e void no mesmo lugar e eu preciso tipificar essa função corretamente. Se eu não faço a tipificação aqui, a tipagem, é claro que ele identificou que mensagem salário é do tipo string por causa do tipo do retorno. Mas eu preciso deixar explícito aqui, eu posso atuar dessa forma. Então, somente assim eu estou cumprindo 100% dos requisitos do exercício 1, sistemas funcionários, ok? Aqui, a questão do console.log para visualizar o resultado não é tão relevante, porque eu já tenho aqui um return, então eu consigo ver explicitamente o que a função vai gerar no meu código, no meu programa, caso ele fosse mais extenso.
Bora agora para o exercício número 2. Então, vou criar um arquivo x2.ts e agora eu fecho o T1 aqui, porque eu não preciso dele mais, tá? Loja de jogos. Cria um tipo jogo com as propriedades título, gênero e preço. Em seguida, cria um array de jogos que seja do tipo jogo. Isso aqui é legal, já traz mais um recurso aqui para nós. Então, vamos lá. Vou criar um tipo. Então, agora eu vou usar o type, porque aqui eu não disse interface. E aí, criando um tipo personalizado com interface, a minha sintaxe é um pouquinho diferente. Então, lembre-se que em interface eu teria essa sintaxe aqui sem o igual. No type eu já tenho o igual, ok? Então, voltando aqui onde a gente estava, eu preciso colocar um título, que é uma string, o gênero, a categoria do jogo, que é um string, e o preço, que é um number, ok? E agora eu preciso criar um array de jogos. Então, eu preciso dizer aqui lista de jogos, por exemplo, e eu preciso tipificá-lo, ok? Ele é do tipo jogo, só que jogo, naturalmente, ao colocar aqui um array, ele vai me dizer um erro, ele vai reclamar para mim, tá? Porque eu não posso associar um array a uma variável que tem um tipo que no fundo ele é um objeto. Então, eu preciso corrigir essa informação com um array tipado. Então, quando eu falo um array de jogos que seja do tipo jogo, beleza, o tipo jogo está aqui. Mas como é que eu vou permitir que esse jogo seja um array? Inserindo os colchetes aqui logo após o meu tipo. Porque aí, o que vai acontecer no tipo jogo? Eu vou ter aqui um array, dentro dele, vários objetos que obedeçam às entradas do tipo jogo. Então, aqui eu consigo colocar essas informações. Então, apenas para ganho de tempo, então eu vou colocar aqui o Copilot, ó, crie 3 jogos aqui. Ele já sabe que esse array precisa obedecer às condições aqui do meu tipo jogo. Então, ele criou 3 jogos aqui para mim, com título, gênero e preço. Mesma coisa, tá? Com os outros 2 jogos aqui. Ele só conseguiu fazer isso porque o array está devidamente tipado. Com isso, encerramos o exercício 2. Bora para o exercício 3, mesma coisa. x3.ts. E agora o exercício 3, biblioteca digital. Esse exercício aqui é interessante. Cria uma interface livro com título, autor e ano de publicação. Logo após, crie uma nova interface artigo que seja uma extensão de livro, adicionando as propriedades revista, número e páginas. Por fim, declare um novo tipo de objeto, um novo objeto do tipo artigo e preencha as entradas até que não haja mensagem de erro. Então, a gente está falando aqui de uma extensão que obedece a outra. Eu não sei como é que eu saí disso. Espera aí. Fechar. Pronto. Beleza. Então, interface livro. Ok. E aí eu vou colocar as entradas que ele me exige. Título, string. Autor, string. Aqui você poderia até colocar dessa forma. Às vezes um livro tem mais de um autor, tá? Mas fica a seu critério porque aqui não houve nenhuma exigência em relação ao autor. Ano, publicação, é um number. Então, essa é a interface livro. Agora, eu preciso criar a interface artigo, porque um artigo ele tem características adicionais em relação ao livro. Um artigo, por exemplo, tem informações como a revista, porque uma mesma revista pode trazer vários artigos. Então, eu vou colocar aqui o nome da revista, que é uma string. O número, porque uma mesma revista com o mesmo título, por exemplo, uma revista Achados da Inteligência Artificial, ela pode sair 3, 4 vezes por ano. E ela vai ter exatamente o mesmo nome. O que muda é o número, que é um number. E depois páginas. A quantidade de páginas ou o intervalo de páginas que aquele artigo ocupa, tá? Então, poderia ser um number aqui ou poderia ser uma string também. Só que a grande novidade é, eu preciso criar a interface que seja uma extensão de livro. Então, artigo extends livro. Porque aí, quando eu criar esse novo objeto, por exemplo, const é um novo artigo, né? Artigo de inteligência artificial, que é do tipo artigo, porque pediu isso aqui, e pediu um objeto, né? Então, preciso tipá-lo. O que artigo AI, né? E AI vai exigir? Vai exigir as questões
tanto de interface de livro, título, autor e ano de publicação, quanto as interfaces de artigo também, revista, número e páginas, tá? Então, revista, número e páginas, ele faz parte de quem? Daqui, da minha interface artigo. Só que a interface artigo está estendendo o livro. Então, por isso que ele está exigindo título e mais 2, autor e ano de publicação. A ordem aqui não é relevante, mas só para a gente entender como que o Copilot vai interpretar para nós, então, crie um objeto do tipo, um objeto correto aqui. Nem dei muita informação, mas ele já vai entender que o meu objeto tem que ter um título, autor, ano de publicação, da característica da extensão da interface e justamente as informações que estenderam o livro, revista, número e páginas. Se você criar um constante aqui, livros, do tipo livro e abrir um objeto, você vai perceber que esse objeto terá apenas título, autor e ano de publicação. Então aqui a gente tem essa diferença. Deixo aqui apenas só para você visualizar a diferença de uma interface que estende outra e de uma interface pura. Vamos agora para o exercício 4. Exercício 4.TypeScript. O exercício 4, a gente começa a trazer as funções manipulando essas informações da interface de uma forma que está começando a ficar um pouquinho mais complexo. Isso é muito bom. Cria um tipo carro que vai compor um modelo de um carro e o valor diário da sua locação, tá? Então, eu vou colocar aqui o modelo do carro e o preço diário dele. E aí, logo após, você vai criar uma interface locação. A locação deve conter, além das informações do tipo carro, o cliente e os tipos, os dias alugados, tá? Depois cria uma função que recebe o preço por dia e os dias alugados, buscando apenas as informações da interface locação, que mostre pelo console o valor da locação. Vamos por partes, programação aqui por partes, vou resolver esse primeiro item. Então, eu vou criar um type, carro, obedecendo a sintaxe, você vai ter o modelo de carro, né? Vou colocar aqui carro, que é uma string, ok? E o valor diário da locação, vou colocar aqui preço por dia, que é um number, ok? Certo. Vamos agora para o segundo item, né? Para criar a interface locação, além das informações do tipo carro, o cliente e os dias alugados. Beleza. Então, já que a locação deve ter, além das informações do tipo carro, sugere aqui que você vai criar a interface locação, estendendo o tipo carro. E aqui eu queria mostrar para vocês justamente que porque eu posso fazer uma extensão de uma interface em cima de um tipo. Isso também pode ser feito, tá? Então aqui, obedecendo a interface, além das informações carro que ele já vai receber, então eu preciso colocar o nome do meu cliente, que é uma string, e a quantidade de dias que a pessoa alugou, o cara, né, alugou o carro, dias alugados, a pessoa alugou o carro aqui, que é um não. Agora, eu preciso criar uma função que vai receber o preço por dia, então em algum momento você vai ter que puxar o tipo carro aqui na sua função, e além disso, os dias alugados. Então, você pode também pensar na busca das informações apenas dessa interface locação. Também seria possível. Eu vou trazer aqui uma resolução interessante dessa função, onde eu vou criar a função aqui, const, valor da locação. E eu tenho aqui os meus parâmetros. E vai trazer aqui meu escopo da minha função, tá? Você pode puxar, não é a única forma de resolver, tá? Mas é uma forma diferente para você pensar. Você pode puxar a interface inteira, assim como você também pode puxar apenas uma determinada propriedade desse tipo. Por exemplo, você pode buscar aqui, eu vou trazer duas propriedades, porque ele precisa receber o preço por dia e os dias alugados, não é? Então, vou colocar aqui preço por dia. Esse preço por dia aqui, gente, não é o preço por dia do carro, é o nome do parâmetro aqui, tá? Eu posso até colocar aqui preço diário, só para você visualizar que é diferente, tá? E além disso, você precisa trazer
dias alugados. Aqui eu estou usando o mesmo nome da interface locação. Lembra que agora você está em TypeScript, você precisa tipar esses parâmetros, ele precisa buscar de onde está, ainda mais no momento que você está utilizando tipos personalizados, tá? Então aqui, ao invés de dizer que preço diário e dias alugados está buscando de locação, eu poderia fazer isso aqui, tá? Também tá certo, não tem problema nenhum. Você pode puxar exatamente o valor. Eu não preciso buscar o preço diário, quanto que um carro custa por dia, então eu estou buscando de locação, que já está puxando de tipo. Então vamos até ignorar ele aqui, vou buscar tudo de locação. Eu vou buscar aqui dentro do meu parâmetro, usando a anotação por colchetes. Aqui não vai funcionar a anotação por ponto. E eu quero buscar quem? Eu preciso buscar preço por dia, ok? Então você vai utilizar, podendo ser tanto no parâmetro quanto no escopo da função, anotação por colchete. Se você aqui quiser usar dias alugados locação com ponto, ele não vai conseguir puxar esses valores. Ele não vai conseguir puxar essa propriedade. Então, aqui você utiliza a anotação por colchetes. Então, eu preciso buscar os dias alugados, né? Então, locação, quando eu abro a chave, ele já consegue buscar aqui. Então, perceba, eu busquei exatamente as informações que eu preciso tratar aqui. Eu não puxei a interface inteira para essas propriedades, tá? Então, eu poderia, mais uma vez, poderia puxar dentro? Poderia. E lá dentro eu conseguiria elencar quem que eu quero de locação. Eu quero buscar o preço por dia, quero buscar os dias alugados. E aqui eu vou declarar um valor total, que aqui eu vou armazenar o resultado que eu preciso usar para retornar depois. Esse valor total vai ser do tipo number, ok? E eu vou dizer que o valor total vai ser o preço diário vezes, obviamente, a quantidade de dias alugados, ok? E aí, depois aqui eu vou dar o console.log. Esse é um ponto importante. Por quê? Eu não pedi para retornar. Eu vou mostrar pelo console o valor total da locação. Então, eu vou usar o console log. E eu vou dizer aqui com template literals. O valor total da locação é de... Vou colocar aqui o meu cifrão para ficar bonitinho. Valor. Não valor da locação, não. Valor total. Ok? Observem aqui a presença do void, justamente porque eu não usei return. Não tenho return aqui. Para deixar isso explícito, void, ok? Já estou dizendo aqui de cara que essa função não retorna nada. Não muda a funcionalidade da função aqui, né? Como que a função vai se comportar, mas muda a questão de legibilidade, ok? Então, observem. Isso em prova pode te trazer aí, o total na questão pode trazer perda de pontuação. É exigido que você cumpra todos os requisitos. Então, se eu pedir que mostre pelo console, não use return aqui, ok? E tipifique a função corretamente, principalmente quando esse tipo estiver explícito na função, ok? Com isso, encerramos o exercício 4. Type carro, a interface locação que estende carro, e quem veio para cá na minha função é justamente a interface locação e apenas ela. Bora para o exercício 5, delivery de pizza. Crie uma interface pizza com sabor, tamanho e preço. O tamanho, ele deve possuir valores restritos, sendo apenas aceitos os tamanhos média, grande e gigante. Então, 3 strings. Depois, crie um array tipado com 3 pizzas no cardápio, beleza? Bom, eu tenho uma propriedade aqui, eu poderia simplesmente criar aqui a minha interface pizza, como a gente já conhece, com sabor, que é uma string. String com N. Tamanho. String também, né? Pequena, média, grande, né? E preço, que é um number. Entretanto, a gente está sendo solicitado aqui uma restrição de valores. E aí, uma das formas de você resolver isso, acredito que seja mais interessante, é utilizando aqui antes um tipo type, onde eu posso chamar de tamanho, e dizer que esse tamanho vai aceitar apenas 3 valores possíveis.
que é o média, ou grande, ou gigante, obedecendo inclusive a sintaxe M com letra minúscula, G com letra minúscula e o G do gigante com letra minúscula. Importante porque, caso isso aqui fosse uma prova envolvendo testes, se eu colocasse média aqui com M maiúsculo, você teria problemas por causa de um simples M. Então, fazer exatamente o que o enunciado pede. E aí, com esse type tamanho, uma das vantagens que ele tem em relação à interface é essa tipagem um pouquinho mais elaborada em relação à interface. Eu posso, em vez de usar uma extensão de tamanho também, aí seria possível, eu posso dizer que meu tamanho será do tipo tamanho. Então, aqui ele vai aceitar apenas os valores ou média, ou grande, ou gigante. Então, se eu agora declarar um array tipado com 3 pizzas no cardápio, vou colocar aqui, cardápio. Esse cardápio é do tipo pizza, mas é um array, não é? Então, eu preciso dizer que ele é uma coleção de pizzas aqui. Então, aqui eu tenho o meu primeiro array. Vou criar aqui, por enquanto, sem o Copilot. Sabor. Vou dizer aqui que é portuguesa. Beleza. Tá reclamando ainda, porque eu ainda não coloquei os outros valores que faltam. Tamanho. Vou colocar aqui média. E preço. R$ 49,90. Ele reclamou aonde? No tamanho. Porque o tamanho não está conforme a restrição de valores aqui. Então, ele vai aceitar apenas média dessa forma. Da mesma forma como não vai aceitar, por exemplo, tamanho família. Porque esse tamanho não existe aqui. Então, dessa forma, você consegue resolver essa questão. Ok? Aqui, nesse caso, vou aqui, crie mais 2 pizzas. Então, ele vai justamente obedecer esse valor aqui. Então, apenas para ganhar tempo, a gente está vendo que as 3 pizzas obedeceram ao tipo tamanho. Vamos lá para o exercício 6. Estamos no exercício 6 aqui. Deixa eu fechar, não gosto desses excessos aqui no meu workspace. Estoque de produtos. Cria uma interface produto e uma função verificar estoque que recebe um array de produtos e retorna apenas aqueles com quantidade de 10 unidades. Então, o que você tem que me entregar? Uma interface produto, porque ela vai ser usada na função verificar estoque. Você nem precisa criar um array de produtos aqui. Você precisa criar uma função que funcione, que utilize, claro, a interface produto. Entretanto, porque inclusive você percebe que em nenhum momento rodei o código aqui para visualizar o resultado. Mas aqui pode ser que você queira entender se de fato essa função está funcionando, ok? Então vamos lá, vou criar minha interface produto. Aqui não houve a declaração das informações de forma explícita, vou dizer que é apenas um ID, number, o ID do produto no estoque, descrição vai ser uma string, e o estoque é a quantidade de produtos que eu tenho no estoque, então vou dizer que number. Beleza. Então, vou importar essa interface aqui. Na verdade, vou utilizá-la para ser o tipo do parâmetro para fazer esse negócio funcionar. Então, ele vai ler todo o array e retornar apenas os produtos, as informações completas dos produtos com a quantidade abaixo de 10. Então, o nome da função precisa ser verificar estoque. Const verificar estoque. Então, a gente está com a informação aqui. E eu vou colocar aqui, vou chamar de produtos, a minha lista de produtos, ok? Então, já que eu preciso inserir aqui uma lista de produtos, um array, então é assim que eu preciso colocar o meu parâmetro, tá? Bom, já que eu preciso retornar a lista dos produtos que tem quantidade abaixo de 10, então eu vou declarar aqui um array vazio, e esse array vazio vai receber os elementos que tem estoque baixo, abaixo de 10 unidades, e depois eu vou retornar isso. Então, eu vou chamar aqui estoque baixo, é um array vazio. Entretanto, você está no TypeScript, eu quero tudo tipado aqui.
Estoque baixo também será do tipo produto, tá? Um array de produtos. Nesse momento ele está vazio, mas quando ele receber as informações que sejam obedientes a essa estrutura de dados aqui, ok? Então, o que minha função vai fazer? Ela vai receber uma listona aqui de produtos, vai verificar uma a uma e vai fazer a mesma coisa em cada verificação. Vai verificar se esse item estoque tem um valor abaixo de 10. Se estiver, eu quero que você pegue esse objeto, esse item produto e empurre para esse array que por enquanto está vazio. Então, a gente vai usar aqui o nosso for, tá? Inclusive, vou aqui em alguns exercícios, mais adiante, utilizar funções de ordem superior no JavaScript e funciona no TypeScript também para manipulação de arrays. Vocês vão ver que tem formas mais fáceis de escrever o for, tá? Mas por enquanto, for tradicional. Então, vou criar aqui uma estrutura de repetição, ok? E o que eu preciso verificar em cada iteração aqui? Se tal produto tem um estoque menor a 10. Então, aqui eu vou colocar um if. Mas antes, vamos lá. Como é que a gente faz o for mesmo? Declara uma variável de inicialização, e a gente inicializa normalmente com 0. Mas você está no TypeScript. Então, esse é do tipo number, ok? Você está no TypeScript aqui. Enquanto essa variável inicializada ela for menor que os produtos, né? O tamanho de produtos, isso aqui vai ser um array, ponto e vírgula aqui, eu vou incrementar 1, tá? Beleza, então essa é a estrutura. O mesmo for que você já conhece, você deve conhecer isso aqui. A única diferença é que eu tipei agora a minha variável de inicialização. Ok. Então, o que eu preciso fazer cada interação? Verificar se cada item, em cada índice, né? Em cada item do meu array produto, se o estoque é menor de 10. Então, fica assim, produtos com índice i, ponto, estoque. Percebam que se eu não colocar o índice aqui, produtos quem? Eu sei que produtos é um array, porque você inseriu aqui no meu parâmetro um array do tipo produto. Só que o que ele está tentando autocompletar aqui para você? Alguns métodos de manipulação de array, algumas funções de ordem superior. Ele só está lendo o array, ele não está lendo os valores dentro de array. E quem é o valor, cada valor dentro de array? Não é isso aqui? E você não precisa visualizar exatamente isso aqui? Então, por isso que você precisa dizer que é produtos no índice i, que uma hora vai ser 0, outra hora vai ser 1, 2, até completar o tamanho do array. Aí sim, ele vai conseguir visualizar as propriedades. Eu quero verificar o estoque, não é? Eu quero verificar se o estoque é menor que 10. Se essa condição for verdadeira, o que eu preciso fazer? Eu preciso puxar o meu array vazio estoque baixo. Eu vou empurrar até ele quem? Eu quero empurrar justamente o item visitado no meu produtos, ok? Então, depois que ele passar por todas essas verificações e depois que meu for terminar, eu vou retornar justamente o meu array estoque baixo, ok? Então, aqui a gente tem a estrutura correta. Perceba que eu não tipifiquei a função, mas quem que é estoque baixo? O que ele está retornando? Aqui você já vê que ele não é do tipo void, ok? E aí, eu tipifiquei justamente estoque baixo com o meu array, né, tipado em produto. Então, qual que é o tipo da minha função? Produto, tá vendo? Então, a gente consegue visualizar aqui. Mas vamos tipar também, tá? Para forçar que essa função, ela vai retornar o tipo desejado. Então, melhorando a legibilidade. Então, quando você fazer os exercícios e ir para a prova, não me entregue exercícios com tipagem faltando, ok? Mesmo que não esteja explícito na função, no enunciado do exercício. Aqui, você eliminou qualquer chance de reclamação, então aqui você pode considerar o exercício como feito. Mas quer conferir a lógica? Isso é um bom exercício. Eu vou aqui declarar, pode ser aqui uma variável mesmo, embora seja uma base de dados, né? Então, vou colocar uma base de dados que geralmente, nesse caso, ela não é alterada. Então, estoque, não, nesse sentido é melhor variável sim, o estoque pode mudar, né? Meu estoque.
Então, vou colocar aqui, o meu estoque é do tipo produto e é um array, ok? E aqui eu vou pedir para a gente ganhar ganhar tempo, crie 15 produtos aqui. Porque é com isso que a gente vai lidar em breve. Bases de dados muito grandes, com muitas informações. Nesse caso, esse array ele está relativamente simples porque eu não tenho muita informação dos produtos. Mas vocês vão ver que em exercícios posteriores a base ela fica significativamente grande, tá? Então vamos lá, vamos rodar? Eu vou só suprimir aqui essa base de dados, então eu vou dar um console.log aqui, só para a gente visualizar o resultado da minha função verificar estoque. E quem que eu preciso? Do meu array produtos, né? Então aqui eu vou usar meu estoque, apenas. Então eu vou aqui rodar com o comando tsnode exercício 6. Vamos ver o que ele vai me retornar. Justamente ele me retornou todos os produtos que têm menos de 10 unidades e ele fez isso da forma correta, porque a gente observa aqui que, por exemplo, produto 2 tem mais, produto 4 tem mais, produto 6, produto 8, e eles realmente não estão aqui. Com isso, a função está funcionando corretamente. Dando sequência à nossa correção dos exercícios, agora a gente vai para o exercício 7, gestão de eventos. Crie um tipo evento contendo as propriedades nome, data, local e capacidade máxima. Em seguida, crie uma função que receba um array de eventos e um número de ingressos vendidos, retornando apenas os eventos que ainda têm vagas disponíveis. Então, nesse sentido, imagine que aí a sua função vai receber apenas um número de ingressos vendidos e vai comparar se esse número é maior ou menor que a capacidade máxima de cada evento para retornar os eventos que têm ingressos disponíveis. Então, vamos lá. Vou criar aqui um type evento, ok? Então, já que ele falou que é tipo, né? E aí você vai utilizar aqui o nome, que é uma string. Data, string, que tem aquele formato com barra, né? Dependendo da região também muda. Local, string. E capacidade máxima, num, ok? Então, agora eu preciso criar essa função que vai fazer essa manipulação desses dados, ok? Então, eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de eventos disponíveis. Vamos criar a estrutura básica aqui, minha sintaxe, e vai receber um array de eventos e um número de ingressos vendidos. Então, observe aqui em quem é parâmetro e quantos são os parâmetros. Então, vai receber esse array de eventos, vou chamar aqui de evento, ou eventos, né? Que vai ser do tipo evento, ok? E aí, ingressos vendidos, vou chamar de ingressos vendidos. Ingressos vendidos é do tipo number, tá? Nesse caso, ele vai ler todos os eventos listados em uma base de dados, tá? Então, ele não vai receber apenas um evento. Nesse caso, porque o enunciado da função deixa-se explícito para nós. Cria uma função que receba um array de eventos. Agora, se fosse uma função para que recebesse um evento específico, aí eu não faria a declaração dessa forma, ok? Vamos lá. Então, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez no exercício anterior. A gente vai usar um laço de repetição para que ele visite cada evento, cada objeto aqui que é do tipo evento, que vai estar dentro de um array, e vai verificar se essa capacidade máxima é maior ou não que os ingressos vendidos. E dependendo do resultado, a gente vai retornar isso num novo array, e esse array vai ter apenas as informações de eventos com ingressos disponíveis, tá? Então, eu vou criar aqui uma constante, vou chamar aqui de eventos com vaga. Esse array também vai obedecer ao tipo evento, sendo um array, né? E ele vai estar inicialmente vazio. Vamos criar aqui meu laço de repetição. Então, eu vou dizer aqui, vou chamar agora de index, mesma coisa.
number é do tipo number igual a 0, enquanto esse index for menor que eventos.length. Por que eu fiz isso? Porque ele está buscando aqui essa informação desse parâmetro. Index vai receber um incremento de 1, ok? E aí eu vou fazer essa verificação. Então, se... Vou fazer a sintaxe aqui primeiro. Se este evento... Eu poderia chamar evento, né? Mas já que aqui está recebendo um array... Mas, se o evento, o array eventos, né, na posição index, que refere a um evento só, com a propriedade capacidade máxima, for maior que ingressos vendidos, quem que é ingressos vendidos? É o parâmetro que vai ser declarado aqui. Então, ele vai ler a informação que vai ser puxado na declaração, né, na invocação da função. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no array anterior, no exercício anterior. O array eventos com vaga recebe, então estou empurrando para lá, quem? A informação justamente do meu array eventos na posição index. Então ficou assim a minha função e claro, eu estou retornando quem? Eu estou retornando justamente esse array, eventos com vaga. Aqui houve uma inferência de tipo, ele já sabe que é do tipo evento, mas quero declarado aqui, evento e um array, ok? Se eu colocasse assim, ó, ele já ia reclamar, mesmo que aqui não fosse void. Pausa o vídeo e tenta refletir o porquê. Agora eu te respondo, eu estou retornando o quê? Um array. Não é compatível com o tipo evento. O tipo evento é um objeto isolado, então eu preciso colocar os colchetes aqui. Da mesma forma, vou criar aqui uma pequena base de dados apenas para testar a função, para entender mais a legibilidade desse código, né? Então, vou criar aqui eventos abertos. Ele é do tipo evento e é um array. E eu estou declarando esse array aqui. Crie 4 eventos. Vamos lá. Então, nome, data, local e capacidade máxima. Beleza. Criou aí 4 eventos bem interessantes, por sinal. E agora eu vou dar aqui o console log da minha função que se chama eventos disponíveis e ele vai receber 2 parâmetros. Quem que são os parâmetros mesmo? Minha base de dados e a quantidade de ingressos vendidos, né? Então, por exemplo, vai ser aqui eventos abertos e o meu número de ingressos vai ser 1345. Então, vamos rodar essa função, exercício 7. Então, ele retornou aqui o concerto de rock, a feira de tecnologia e o festival de cinema. E tá correto, porque a exposição de arte tinha apenas 1.000 ingressos disponíveis. Então, vamos imaginar aqui, né, que esses 1.345 ingressos foram vendidos para esse mesmo evento. Então, agora ele não está mais disponível para venda. Continua existindo, o evento vai continuar acontecendo, mas aqui ele não está mais disponível. Com isso, finalizamos o exercício de número 7. Agora, a gente vai para o exercício 8, que tem também aí uma temática um pouquinho parecida em relação aos recursos do TypeScript e JavaScript que você usa aqui. Exercício 8.TypeScript. Exercício 8.ts. Então, vamos lá. Crie uma interface obra de arte com título, artista, ano, lance inicial e vendida, que será utilizado em um sistema de leilões. Esse vendida, ele é um booleano, porque aqui está dizendo que eu preciso implementar uma função que marque uma obra como vendida se o valor pago for igual ou superior ao lance inicial. A função deve ser do tipo void e não se deve utilizar o console.log dentro da função. Isso é legal. Por quê? Porque o void, ele não te obriga a utilizar o console.log. O void te condiciona a não retornar nada. Não pode retornar nada. Mas não é por causa disso que você tem que colocar um console.log lá.
Isso é para mostrar para vocês que nem sempre uma função no final vai imprimir alguma coisa para o usuário. Às vezes ela vai alterar uma base de dados e depois essa base de dados alterada vai ser manipulada depois. Por exemplo, vou criar aqui uma interface. Então vamos fazer exercício aqui. Obra de arte. E ela vai ter o que mesmo? Título, que é uma string. Artista, que é uma string. Beleza. Ano, que é uma string. Não, ano é um number, né? Number. E lance inicial, que é um number também, o valor inicial da obra. E o vendido aqui, ou tá vendida ou não tá. Nesse caso do leilão, né? Ela não tá mais ou menos vendida, não tá palavrada com ninguém. Ou ela tá ou não tá, então é true ou false. Então vai ser um booleano aqui, tá? E agora a gente precisa criar essa função que vai marcar a obra como vendida se o lance pelo menos ultrapassou o valor inicial, tá? Ou se ele é igual, pelo menos, igual ou maior ao lance inicial. Então, eu vou colocar aqui, vou criar uma função chamada obra vendida, tá? Vamos criar uma estrutura, beleza. Olha só o que a função trouxe, o enunciado trouxe. Implemente uma função que marque a obra como vendida. Em nenhum momento ele está dizendo que você tem que ter uma lista de obras, tá? Então ele vai receber como parâmetro uma obra específica. Então aqui eu vou dizer que eu preciso ler dois valores. A minha obra, que é do tipo obra de arte, e aqui eu não vou tipar como array, porque ele vai ler uma obra por vez, tá? Se o valor pago for igual ou superior, então eu preciso também ler esse valor pago aqui. Eu não posso colocar aqui dentro da função, porque senão essa função vai funcionar para uma obra só. E se eu tiver 20 objetos com 20 obras que vão participar de um leilão? Então a função sempre tem que estar genérica, tá? Se não tiver genérica, pode prejudicar em relação ao desenvolvimento dos seus programas para a prova. Então eu vou colocar aqui valor pago, number. Então essa função ela vai funcionar com uma obra de arte que você vai inserir e um valor pago, que pode ser A, B, X, Y, Z aqui. E aqui essa função, embora ela tenha uma lógica parecida com os exercícios anteriores, ela acaba ficando mais simples porque a gente não vai ter que usar laço de repetição, porque não tem array envolvido aqui, tá? Então vou apenas usar uma estrutura condicional. E nessa estrutura condicional, eu usei aqui o operador errado para abrir minha função. Por isso que ele estava reclamando aqui, apontando um erro, tá? Beleza. Então, eu vou dizer que se o meu valor pago, que eu já disse que é um number, for maior ou igual, pelo menos, a minha obra, que é o meu parâmetro, ponto, lance inicial, observe que aqui eu não tive que usar colchetes, não estamos lidando com arrays aqui. Então, o que eu vou fazer? A obra, que vai ser a obra a ser inserida aqui, na sua chave lance inicial não, perdão, vendida, eu preciso dizer que o valor dela agora é true, ok? Não posso colocar valor específico nenhum aqui sem ser booleano, porque ele está restrito aqui, tá? Então, true, ok? E aí, preciso retornar alguma coisa? Cuidado, a função deve ser tipo void. Se você usar um return aqui, perde metade do exercício, ou dependendo do contexto, 0,25, meio ponto à toa, porque não se prestou atenção nesse item aqui, ok? Então ele vai fazer apenas isso, obra vendida, true, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui abaixo, eu vou criar um objeto, tá? E nesse momento, esse objeto vai passar depois pela função obra vendida, para a gente saber se esse valor de vendida mudou ou não. Eu vou criar aqui uma variável, tá? Vou chamar essa variável de Van Gogh. E aí, ela é do tipo obra de arte, beleza? Vamos ver se o Copilot entende um pouquinho de arte. Vamos ver. Crie uma obra de Vincent Van Gogh aqui. Vamos ver. Beleza. A Noite Estrelada, né? Gente,
Tá dizendo que o lance inicial aqui dele é de 1 milhão e ela não foi vendida, ela está disponível, ok? Então essa é a informação da base de dados que nós temos no momento. Entretanto, ela não está retornando nada. Inclusive, faltou eu colocar aqui do tipo void. Ela já é do tipo void porque não está retornando nada. Mas, mais uma vez, deixe explícito, ok? Então, vamos submeter a constante, a variável Van Gogh, à minha função. Então, vamos lá. Console. Peraí, gente. Console.log. Então, eu vou colocar aqui a minha função Van Gogh. Minha função não, né? Minha Van Gogh não, é obra vendida primeiro. Obra vendida, que vai receber como parâmetro o meu objeto Van Gogh, as informações dessa obra, e o valor pago foi de 500 mil. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não vai acontecer, obviamente, nada. Estamos aqui no exercício 8, porque a minha função não retorna nada. Ela está me retornando aqui esse undefined, não tem nada para trazer, tá? Mas aconteceu alguma coisa nessa função. Vamos dar aqui um console.log agora do meu objeto Van Gogh. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Bom, observa-se aqui que 500 mil é menor que o lance inicial, que é de 1 milhão. Então, obviamente, o que a gente vai ter nesse retorno aqui? Um false, porque o lance inicial não passou, o valor pago não passou aí no final do leilão de 500 mil. Mas agora não é 500 mil mais não, é 500 milhões. 500 milhões não, 50 milhões. 5 milhões, perdão. Então, vamos lá, exercício 8. Agora a gente tem uma alteração do que agora a minha variável Van Gogh é. Ela foi inicialmente inserida na base de dados como false, mas agora ela é true. Então, observem, a função não retorna nada, mas ela causou um impacto aqui na minha variável com a obra referida que foi a leilão, ok? Com isso, encerramos o exercício 8. Bora para o exercício 9, carrinho de compras. Iniciando, então, agora o carrinho de compras, vamos lá, x9.ts. Crie um tipo item carrinho e implemente uma função calcular total que retorna o valor da compra no formato. O valor total da compra é de x. Use um array tipado. Nesse caso, então, nós vamos criar esse tipo e aí vai ter depois um array, né? Caso você queira, já que eu estou pedindo para colocar, você vai ter que colocar isso aqui. Um array com vários itens de compras. E aí a função vai visitar cada lista, né, cada item do carrinho. Vai visitar a lista com cada item no carrinho em relação às quantidades, vai pegar as quantidades, multiplicar pelo preço e vai te retornar, beleza? Também parecido com os exercícios 7, 6, tá? Onde a gente usou o laço de repetição. Então vamos lá. Vou criar aqui um tipo, type, item carrinho. E vamos colocar o que a gente vai ter normalmente nesse item carrinho. Não deixei explícito, mas vou colocar aqui uma descrição. String. Já que a gente vai usar a questão da quantidade, preço, né, valor total, então vai ser preço, o preço unitário, que é um número. E vou colocar aqui também a quantidade. Number também. Não é a quantidade de estoque, como a gente utilizou no exercício 5, se eu não estou enganada. Não, no exercício 6. É a quantidade que a pessoa colocou no carrinho, ok? Caso você queira criar antes aqui para já conseguir se contextualizar melhor nesse exercício, você pode criar uma constante aqui, lista de compras, do tipo item carrinho, e é um array tipado, são várias coisas que a pessoa colocou lá, e aí eu vou criar o meu array aqui. Vou colocar crie 10 itens de supermercado. A pessoa foi no supermercado, fez as comprinhas aí, pelo menos para quinzena, uns itens básicos aí, tá? Então, o que ele vai pegar? Vai pegar o preço, multiplicar pelas quantidades, vai somando tudo isso, né? Vai incrementando a um valor único, e esse valor único ele vai ser retornado ao final. Então, eu vou suprimir isso aqui, que isso vai ser importante para nós agora, só na hora de testar a função, tá? Então, vamos lá.
Eu vou criar aqui uma constante e o nome da constante eu preciso da função que precisa ser calcular total. Calcular total. Beleza. Beleza. O que ela vai receber? Vai retornar o valor total na compra, então precisa receber esse array tipado. Eu vou chamar aqui dentro, esse parâmetro, não chama aqui lista de compras. Mais uma vez, deixa claro isso aqui. Porque se você chamar essa lista de compras, que vai ser daqui a minha lista de compras, vai funcionar apenas para essa base de dados. E às vezes essa é a lista de compras da Tamara. A sua vão ter itens diferentes, quantidades diferentes. É claro que nesse contexto, lista de compras apenas um parâmetro da função. Você vai chamar lista de compras aqui, na hora de chamar, na hora de invocar a função. Eu vou chamar aqui de itens, tá? Itens é do tipo item carrinho e é um array tipado, beleza? Então vamos lá. Da mesma forma, eu vou declarar uma variável aqui recém-inicializada, mas eu preciso utilizá-la para retornar depois, beleza? Eu vou chamar de valor total, e esse valor total é um número. Não vai ficar somando quantidade com preço, multiplicando isso, né? Então ela é do tipo number, e eu preciso inicializá-la com 0, tá? Se eu não inicializar, deixar aqui só number, de forma implícita aqui, é como se você está dizendo aqui que é number. Ele sabe que não é um undefined, que ele não é um null, que ele não é um n, ele não é nada disso aqui. Mas se você não declarar o valor inicial, você vai ter problemas depois. Ele vai entender que o valor total está sendo usado antes de ser declarado. E quando a gente fala de declaração completa, inclusive com valor a ser inicializado. A pessoa entra no carrinho com R$0 para pagar. Mas esse valor vai ser atualizado no futuro. Ok? Então vamos lá. Mesma coisa que a gente já sabe de JavaScript. Laço de repetição, porque ele vai passar por cada item do carrinho. Então eu vou declarar uma variável. Vou chamar de novo de i, ela é do tipo number, começa com 0. Enquanto esse i for menor que a quantidade, eu chamei de itens, né? Com a quantidade de itens, ele vai incrementar em 1 e o laço de repetição, de fato, se repete. E aí eu vou puxar quem? Esse valor total. Valor total. E ele vai receber quem? Ele vai receber uma soma, de certa forma, incrementada aqui, tá? É um incremento. Ele vai receber a soma a cada iteração do valor atual dele, tá? Com uma multiplicação. Eu vou buscar dentro de itens, no índice i, o valor quantidade, tá? E vou multiplicar pelo mesmo item, que é itens, no índice i, ponto preço, beleza? Então, ele vai multiplicar preço vezes quantidade, multiplicou isso, ele soma ao valor total. Uma hora vai ser 0, depois vai ser, sei lá, R$10, R$15,90, R$17,90. É como se fosse um sistema de caixa que a gente está fazendo aqui, tá? E aí eu vou retornar, tá? Aqui no retorno, exigiu-se o formato string, tá? Então, aqui, no momento, ele está como void. E antes de dar o retorno, olha aqui o problema, ó, isso que eu queria dizer. Ó. Aqui, tá vendo? Ó, a variável valor total é usada antes de ser atribuída. Como é que eu vou fazer um incremento de um valor em outro, sendo que não tem valor nenhum aqui antes? Então, a gente precisa dizer, já que é number, de onde que ele começa, de onde que ele parte? Parte de 0. Isso também costuma acontecer em JavaScript, tá? Então, vamos lá, return, o valor total da compra é de cifrãozinho e... Opa, deixa eu ver aqui, vou ter que colocar um espaço aqui. Yes, peraí, que faltou aqui também, né? Deixa eu colocar aqui um espaçozinho que fica mais bonitinho também. Vou retornar quem? Valor total, tá? Se não fosse essa exigência de string, o tipo dessa função seria number. Só retornar lá. Só que ele já identificou que number e retornando string não dá. O retorno é uma string. Ok? Então, vamos lá rodar a minha função. Então, console log. Já que vai retornar alguma coisa, consigo ver o resultado imediatamente. Calcular total, que vai receber quem?
a minha base de dados, lista de compras, ok? Sem nenhuma reclamação, então dá para rodar sem maiores problemas. Eu rodei o exercício 8 aqui, não é a intenção. O exercício 9, o valor total da compra é de R$ 127,51, tá? Aqui usando ponto, porque eu trouxe o valor literalmente como ele está, um número de ponto flutuante. Caso você queira usar no lugar do ponto a vírgula, você utiliza os métodos já conhecidos de manipulação de string, ok? Bora para o exercício 10. Vamos lá, o exercício 10, o tema é bem bacana, ainda mais que a gente está na semana de carnaval aí, exercício 10.ts, tá? Produção de cerveja, cria uma interface cerveja artesanal, contendo o nome, teor alcoólico, IBU, que é o índice de amargor, e o estilo. Depois cria um array tipado com várias cervejas e filtra cervejas por teor alcoólico acima de 6%. Gente, eu vou aproveitar aqui, e não sei se vocês, acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Meu esposo é sócio de uma cervejaria, mestre cervejeiro, então vou utilizar as cervejas dele aqui, tá? Momento propaganda. Mas, antes disso, a gente precisa declarar a interface. Interface, cerveja artesanal. Não se esqueça jamais de declarar interfaces e types, iniciando com letra maiúscula, tá? Então, vamos lá. Nome, um string, tá? Teor alcoólico. É um number. Pode ser um string aí que é porcentagem, tá? Mas recomendo que aqui não tem necessidade de fazer isso. Depois só inserir porcentagem depois na hora de formatar string. Não precisa arrumar problema. IBU. IBU também é um number, tá? É um valor numérico simples mesmo. Estilo string. Ok? Eu trouxe aqui as cervejas do meu esposo. Vou só salvar aqui, ver se ele permanece com essa formatação. Eu queria que ficasse tudo na mesma linha. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui manualmente. Eu acho que não. Então eu tenho aqui 7 cervejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com cervejas que são reais. Realmente essas cervejas existem. E agora eu preciso criar uma função que justamente filtra cervejas por teor alcoólico acima de 6%. Aqui, logicamente, você pode utilizar laço de repetição com o for tradicional. O for tradicional, esse aqui. Só que o nome filtrar já me deu a ideia aqui para fazer um spoiler para o que vem para a aula de quinta-feira. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, não é mais um spoiler, já vai ter sido explicado em sala, que são as funções de ordem superior. A partir da versão 2015 do JavaScript, e também foi por TypeScript, a gente tem aí alguns métodos já avançados para manipular arrays ou buscar dados em arrays de uma forma muito mais facilitada do que o for. Uma delas é o filter, tá? E eu vou resolver essa função rapidamente explicando o método filter, mas a gente vai falar com detalhe como que é uma estrutura de função de ordem superior no JavaScript. Eu vou declarar aqui uma constante, na verdade uma função, eu vou chamar de ABV maior que 6. Eu vou chamar assim, tá? E aí, é uma constante, tá? É uma função, uma função arrow function declarada em uma constante, permanece com a mesma estrutura. E eu vou utilizar quem? As minhas cervejas, que é do tipo cerveja artesanal. Beleza? E ela vai me retornar o quê? Um próprio array nesse mesmo formato. Cerveja artesanal. Então, ela vai ter isso como parâmetro e vai retornar isso aqui também. Por que tá erro aqui? É porque eu não coloquei nenhum return, tá? Então, ele já tá indicando, ó, não se esquece, não pode não retornar nada, tá? E não pode ser void, undefined, n, nada disso. Beleza? Até aí, beleza. Eu vou declarar aqui uma variável onde vai armazenar justamente essas cervejas, apenas as que têm teor alcoólico acima de 6%, tá? Então, cervejas, vou colocar aqui, mais alcoólicas, vou chamar isso aqui. E seria do tipo cerveja artesanal, né? Seria um array. E aqui embaixo eu faria aquele for todo lá. E aí depois eu empurraria se esse elemento fosse maior que 6 para cá. Só que a gente pode, aqui dentro
no armazenamento dessa variável, já armazenar o resultado de uma filtragem. Como? Eu vou pegar meu array cervejas, ok? Isso aqui é um array, não é? Ele vai buscar lá no futuro, quando invocar a função, justamente esse item aqui. Só que agora eu vou usar o método filter. Tudo isso aqui, ó, é função de ordem superior, na maioria deles, tá? O filter, ele já tem um for embutido nele. E vamos passar o mouse aqui em filter para entender qual que é a estrutura dele. Aqui dentro de filter, ele vai receber uma função callback, uma função dentro de outra, tá? Filter é uma função de ordem superior justamente porque como parâmetro ele recebe outra coisa. E aí, então, já que isso aqui é uma função de ordem superior e como parâmetro eu tenho outra função de ordem superior, olha que loucura que está acontecendo aqui. Como parâmetro, essa função aqui, essa função callback, que é a função dentro da outra, filter é uma função, tá vendo? Ela tem parêntese. E quem que está dentro dela? Outra função. O que a gente pode colocar de parâmetro aqui dentro? Bom, o parâmetro de filter a gente já sabe, que é uma callback, tá? Mas dentro de filter, ele está dizendo que eu posso colocar aqui como parâmetro da minha callback o valor, ou seja, um array, posso colocar o valor de um array. Nesse caso, na hora que eu for manipular cervejas YME, uma hora ela vai receber como valor esse objeto, depois esse aqui, depois essa pale ale, depois essa, assim sucessivamente, tá? Depois eu coloco o índice, caso eu queira manipular valores dos índices 0, 1, 2, 3, ou eu posso receber o array inteiro. A grande questão de uma função de ordem superior é que esses parâmetros já são pré-definidos na ordem. Então, se eu colocar aqui cerveja, se eu chamar de cerveja, ele já entende que cerveja é cada objeto desse aqui. Lembra quando você coloca, vou colocar aqui no exercício 9, em que a gente falou de for. Lembra quando a gente coloca itens no índice i, ponto alguma coisa? Isso aqui a gente substitui por isso aqui. Então deixa de usar aquela variável de inicialização. Ele já entende, tá? Se eu colocasse aqui cerveja, é número, ele ia entender que é o índice que está atrás de cada valor aqui. No caso é um array, não é um objeto, né? Então, mas cada um tem seu índice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Mas eu quero utilizar apenas cerveja, então eu posso não declarar os demais parâmetros, tá? E aí, o que eu quero retornar aqui? Se essa cerveja, em relação ao seu teor alcoólico, é menor que 6. Então, eu faço um if aqui, ou então, eu deixo ainda mais completo, né? Então, eu coloco cerveja, teor alcoólico, menor não, né? Maior que 6, tá? Só que isso dá para ficar muito mais simples na função de ordem superior. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa chave, tá? Eu vou tirar esse parêntese, eu vou tirar este if. E por que tudo isso? Porque a minha função callback, ela tem uma linha só. Então, eu consigo reduzir dessa forma aqui, ó. Então, cerveja, teor alcoólico menor que 6. Essa chave também eu consigo tirar. Então, vou até aumentar a tela. Olha como é que ela ficou mais simples. Aí, o que eu vou retornar? Vou retornar cervejas filtradas, mais alcoólicas. Mais alcoólicas. Então, aquele for daquele tamanho, onde eu gastei aqui mais ou menos, vamos ver aqui, 3 linhas, com uma quantidade talvez significativa de caracteres, ficou isso aqui, ó. Então, estou buscando meu array cervejas, filtrando o que? Ele vai visitar cada valor desse array e vai verificar se nesse array, na propriedade, em cada valor, se na propriedade teor alcoólico é maior que 6. Nem if eu precisei disso aqui, nem if. Ele já está armazenando isso. E aí ele vai retornar justamente tudo que ficar acumulado aqui em cervejas mais alcoólicas. Então, na hora de eu der aqui o console.log ABV maior que 6, e eu vou entrar aqui com a minha base de dados cervejas YME, o que a gente vai ter? Então, exercício 10.
Então a gente vai ter a Carcará, que é uma IPA, ela tem 6,9 de teor alcoólico, e a Orai por Nós, que também tem teor alcoólico de 9. Temos também Imperial Stout, com teor alcoólico de incríveis 12%. Então, quando a gente visualiza, justamente são apenas essas que têm um teor alcoólico maior que 9, tá? É claro que essa explicação aqui foi apenas um spoiler. Quando a gente estiver lidando aí com as funções de ordem superior na nossa próxima aula de quinta-feira, 27 de fevereiro, isso vai ficar muito mais naturalizado para você e você vai utilizar as funções de ordem superior com muito mais frequência do que as ROFs. Com isso, a gente termina essa primeira rodada desses exercícios. Por quê? Porque a partir daqui, os itens 11, 12, 13, 14 até o exercício 20 estão relacionados ao mesmo contexto, onde a gente vai ter uma interface um pouquinho maior, a gente vai ter até uma criação de base de dados aqui, onde a gente vai conseguir se aproximar ainda mais dos recursos TypeScript que a gente vai utilizar quando for mexer com base de dados, tá? E aqui a gente vai trabalhar com os utilitários JavaScript. Em breve, o vídeo 2, parte 2, está no ar deste gabarito.